Graça e paz, irmãos. Olá, pessoal da classe Templo, sobre o tema O que é o homem, criados à imagem de Deus, do Anthony Hoekman. Nós temos aqui o primeiro exercício de fixação, nós vamos revisar, é um exercício de VOF, verdadeiro ou falso, então vamos corrigir aqui. Primeiro, as antropologias seculares devem ser totalmente aceitas sem reservas, já que enriquece a visão acerca do ser humano. Falso, não é? Nós não podemos aceitar nada sem reservas, sem críticas, tudo devemos submeter ao crivo da palavra de Deus para a gente não abraçar erros, heresias, coisas contrárias ao Evangelho. 2. As antropologias seculares possuem lampejos de verdade. O trabalho do cristão é como do ourives, reivindicando todo o conhecimento que é de Cristo pelo crivo de sua palavra, rejeitando escórias. Verdadeiro. A verdade de Deus e toda a verdade é verdade de Deus. O que nós devemos fazer não é entender que Deus nos revelou algo e o homem por si mesmo traz algum conhecimento que vai completar. Não é isso. Toda a verdade é verdade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O trabalho do cristão, então, é avaliar tudo à luz das Escrituras, do Evangelho de Cristo, e apontar o dedo e dizer isso é de Cristo. É reivindicar como sendo de Cristo, rejeitando as escórias. O ouro permanece, mas as escórias devem ser rejeitadas. Terceiro, as antropologias seculares se dividem em dois grupos, idealistas e materialistas, ou seja, algumas enfatizam o aspecto metafísico, desprezando o corpo, as idealistas. Outras enfatizam o corpo, desprezando o aspecto espiritual, são as materialistas. Correto. A grosso modo, a gente pode dividir as antropologias seculares nesses dois grupos. E sempre há essa polarização, não só nas antropologias, mas nas religiões também. Ou enfatiza a alma, o aspecto espiritual, desprezando o corpo, você pode fazer o que quiser com o corpo não importa, o corpo vai ser destruído, vai ser aniquilado. Ou então enfatiza o corpo e nega ou despreza o aspecto espiritual. Só existe a nossa vida física aqui, nada mais, somos meros animais evoluídos, matéria, não existe Deus, ou se existe a gente não pode saber, vida eterna, vida espiritual, tudo é material. Quarto, um dos maiores problemas das antropologias seculares é que não consideram o homem diante de Deus, em relação a Deus, e negam a questão do pecado. Verdadeiro. As antropologias seculares, de modo geral, trazem a religião como um produto humano, seja para lidar com o sofrimento, com as questões que ele não sabe responder, ou como ferramenta de opressão. Embora o ser humano possa usar para esse fim, mas o ser humano ele é religioso porque é criado à imagem e semelhança de Deus. As religiões existem porque o homem é adorador por natureza, mas as antropologias seculares, então, não consideram o homem diante de Deus, pois enxergam a origem do homem como tendo outra origem, outra fonte que não a criação de Deus, e desprezam essa necessidade do homem de adorar, de estar em comunhão com Deus, e negam a questão do pecado. Então, os erros não se devem ao pecado moral no coração do homem, e trazendo um diagnóstico errado, a solução também é errada, é equivocada. Então, desprezando o homem em relação a Deus, desprezando o fator pecado, a compreensão do homem está totalmente danificada. Quinto, ser plenamente humano é quando reivindicamos nossa identidade ao olharmos para os nossos pensamentos e afetos e reafirmarmos nossa identidade. A gente compreende à luz da palavra de Deus do Evangelho que isso é falso, porque embora haja uma subjetividade nossa, dos nossos sentimentos, da nossa experiência, mas quem o homem qual o objetivo do ser humano, o propósito, a finalidade do homem, é algo dado por Deus. Então, eu entendo, compreendo a minha identidade olhando para as Escrituras, voltando à minha relação com o Criador, principalmente à luz da obra de Cristo, e é em Cristo, é na palavra de Deus que o homem encontra a sua verdadeira identidade. Quem eu sou e qual é o meu propósito. Não é olhando para mim, ainda mais com o coração enganoso, para os meus afetos contaminados pelo pecado, que eu vou encontrar a minha verdadeira identidade. Sexto, a antropologia cristã tem como fonte suprema as Escrituras Sagradas, para estabelecer sua compreensão sobre o ser humano, base sobre a qual todo pensamento é provado e levado cativo à obediência de Cristo. Correto, esse é o grande diferencial da antropologia, do estudo do ser humano cristão. A fonte são as Escrituras Sagradas. E é em cima dessa base que tudo é construído e é também provado. Sétimo, o homem é parte de Deus, uma vez que Deus é tudo. Por isso o ser humano deve ser tratado com dignidade. Falso, né? O homem não é parte de Deus, o homem é criatura. Ele é imagem e semelhança de Deus no sentido que ele reflete atributos parecidos com o de Deus. Mas ele não é uma parte de Deus. Nós não somos pequenos Deus ou parte de Deus. E também Deus não é tudo. Deus é uma coisa, Deus é um ser totalmente distinto, a fonte de toda a existência, mas ele não é a criação. Deus é autossuficiente, eterno,
mas a criação é outra coisa. Embora reflita a glória de Deus, mas a criação não é Deus. Isso é panteísmo, né? Deus é tudo. Não é a razão pela qual o ser humano deve ser tratado com dignidade. Nós vamos ver mais à frente qual é. Oitavo, o homem é criação de Deus. Ele não é parte de Deus. Deus é distinto da criação, contudo o homem é um ser especial na criação, visto que é a imagem e semelhança de Deus. Então aqui está a razão pela qual o homem deve ser tratado com dignidade. Correto, verdadeiro. Nono, o homem é uma pessoa criada. Isso significa que somos produtos da evolução iniciada por Deus e continuada por meios naturais até que nos tornamos seres humanos. Falso, né? Parcialmente verdadeiro. Aqui, o homem é uma pessoa criada? Sim. Mas isso não significa que somos produto de uma evolução. A Bíblia diz que Deus criou os animais e depois criou o ser humano de modo distinto, não evoluído dos animais, mas um ser criado pronto já, como imagem e semelhança de Deus. Nós não nos tornamos seres humanos distintos dos animais por causa da evolução, mas por um ato direto de Deus na criação. Décimo, o homem é uma pessoa criada. Isso significa que ele, como criatura, é finito, mortal, limitado, totalmente dependente e sujeito à soberania de Deus. Já como pessoa, o homem não possui responsabilidade alguma, pois está sujeito aos decretos de Deus e não possui liberdade. Falso, né? A primeira parte é correta, o homem como pessoa criada e como criatura. Mas quando diz que o homem não possui responsabilidade alguma, pois está sujeito aos decretos de Deus e não possui liberdade, falso. Em razão do homem ter sido criado como um ser pessoal, é que ele é responsável. Ainda que a Bíblia afirma a soberania de Deus, mas afirma também a responsabilidade humana. E Adão foi criado livre nesse sentido, podendo realizar a vontade de Deus. Mas depois do pecado, ele perdeu essa liberdade, pois ele não pode mais realizar a vontade de Deus. Então ele está cativo das trevas e do pecado, a menos que Cristo o liberte. 11. A razão para tratarmos todos com dignidade é porque todos somos a imagem e semelhança de Deus, ainda que corrompida pelo pecado. Essa razão divina impede que caiamos em disputas de poder e reducionismos que empobrecem a visão do homem e as suas relações. Correto, verdadeiro. A razão para todo homem, principalmente o cristão, tratar todos com dignidade é porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O pecado não destruiu, ele corrompeu, distorceu, mas a razão para tratarmos o semelhante com dignidade, com honra, é porque todos são imagem e semelhança de Deus. Isso evita a gente reduzir o ser humano por ideologias, por propostas que se apegam aqui e ali, a uma característica ou outra, um ponto ou outro, e idolatram aquele ponto, causando ainda mais divisões e injustiças e brigas, e traz uma visão distorcida e empobrecida do que o ser humano é. Mas quando a gente entende qual é a verdadeira dignidade do ser humano, que não está em nós, nas nossas relações aqui, mas está no fato do homem ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, um ponto divino fora de nós. Isso nos ajuda muito na compreensão e enriquece quem o ser humano é. 12. Deus criou os homens no sexto dia, a partir dos animais, segundo a sua própria espécie. O homem tornou-se distinto pela evolução. Falso, né? Mesmo problema lá de cima. Deus criou no sexto, sim, mas não a partir dos animais. Aí há uma diferença, né? Os animais são segundo cada espécie, mas o homem foi imagem e semelhança de Deus, não pela evolução, mas porque Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 13. Deus criou o homem no sexto dia de modo distinto. A expressão façamos já indica uma mudança na forma de Deus criar. Além disso, Deus não fez segundo a espécie, mas a sua imagem e semelhança. Inclusive, ao criar uma aliada para o homem, nenhum animal era correspondente. Verdadeiro, né? Tá contrapondo a anterior. 14. Imagem e semelhança significam esculpido igual e envolve intelecto, relacionamento, justiça, santidade, retidão, governo e um corpo parecido com o de Deus. Essa quase verdadeira. O problema está no final. Até governo, a expressão aí, a sentença está correta. Mas nós não temos um corpo parecido com o de Deus, porque Deus não tem corpo. Embora a pessoa como um todo seja considerada imagem e semelhança de Deus, porque a alma ela está unida ao corpo de modo que a divisão disso é chamada de morte. Então a alma se expressa através do corpo, né? É uma união muito especial, misteriosa até, essa união psicossomática. Mas Deus não tem corpo porque Ele é espírito infinito, imenso e eterno. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas no sentido dos atributos, das virtudes, ou dos atributos comunicáveis, né, que Deus comunicou às criaturas. 15. O Novo Testamento também fala do homem como imagem e semelhança de Deus.
É, por exemplo, a razão para não maldizer o próximo. Efésios 4:22 e Colossenses 3:10 nos ensinam que essa imagem implica em conhecimento, justiça e retidão. Verdadeiro, correto. 16. Jesus, ao se encarnar, revela plenamente o que é ser imagem e semelhança de Deus. Como Deus, Jesus é o único como expressão exata do ser de Deus. Como homem, ele é a imagem e semelhança de Deus de modo perfeito. Correto, né? Jesus, ele expressa essas duas situações, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus no sentido de que ele é o próprio Deus, a expressão exata do ser de Deus. Nele habita não uma parte da divindade, mas a Bíblia diz a plenitude da divindade. Mas ao se encarnar, também ele como homem perfeito sem pecado, ele é como homem o que Adão não foi, né? O que Adão não conseguiu permanecer sendo, perfeita imagem e semelhança de Deus. Cristo é superior a Adão. 17. O cristão deve pregar o evangelho, pois o pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus no homem, e só em Cristo é restaurada. Mas nunca deve condenar as práticas pecaminosas, pois Deus é amor e não se importa com o modo como as pessoas vivem, desde que creiam em Jesus. Pessoal, você não sei se já percebeu, mas muitas dessas afirmativas que são falsas é o que a gente está ouvindo por aí. Não é à toa que elas estão aqui. É o que as pessoas estão dizendo aí fora. Como pregar o evangelho sem falar de pecado, se a primeira face do evangelho é arrependei-vos e a segunda é creia no evangelho? É impossível pregar o evangelho sem condenar o pecado e sem chamar o pecador ao arrependimento, a uma mudança de vida e a crer em Jesus. É mentira que Deus não se importa como as pessoas vivem. Tanto que ele mandou Jesus para morrer pelos pecados da igreja e um dia haverá um juízo final. E Deus não só nos livra do inferno, mas ele nos santifica, ele nos dá uma nova vida, nos faz novas criaturas. Então a gente deve vir como está, mas para não permanecer como viemos, né? Então, aquilo que o pecado corrompeu no homem é redimido em Cristo. Então, pregar o evangelho é o único meio de restaurar no homem a sua verdadeira humanidade. 18. O homem foi criado para espelhar Deus ao refletir seus atributos e representá-lo como vice-governador do universo. Correto, é o que nos ensina Gênesis 1, Salmo 8, por exemplo. 19. Deus criou tudo com estrutura e direção. Estrutura é o que cada coisa no universo criado é. Estrutura é o conjunto de atributos que faz as coisas serem o que são. Deus criou e definiu a criação, está lá em Gênesis 1. Ainda que haja uma percepção subjetiva de cada pessoa, é uma redundância, né? Que enriquece o entendimento da realidade. Direção é o propósito para o qual as coisas foram criadas, que em suma é glorificar a Deus. Tudo isso é sustentado pelas leis de Deus, seja no mundo físico ou em relação às leis morais. Correto. Deus criou tudo com uma estrutura, ele é quem criou, ele dá uma definição, embora a gente tenha percepções particulares, mas a gente não pode dizer aquilo que as coisas são ao nosso bel prazer. A gente tem o fundamento das escrituras e da criação de Deus para saber, isso é criação, esse tem esse propósito, esse é o ser humano, isso é criação de Deus, tem essa finalidade. As percepções da verdade, ela enriquecem, mas há uma verdade absoluta, né? O mundo foi criado com uma verdade absoluta, Cristo é a palavra, né, que dá sentido a tudo isso. E direção é o propósito para o qual essas coisas foram criadas, o objetivo, a finalidade, que em resumo é glorificar a Deus, tá certo? E Deus sustenta o mundo criado, o mundo físico, material e espiritual, pelas suas leis criacionais, que sustentam a vida. Deus, ele criou lá e continua sustentando a criação pelas leis que ele determinou. Cristo é essa palavra, né? Nele que tudo existe e subsiste. É o Espírito Santo quem renova a face da terra. Então cabe ao homem descobrir e reconhecer as leis de Deus. Esse é o trabalho do homem ao fazer ciência, ao estudar, ao dominar e sujeitar. Mas não é que o homem cria ou inventa coisas como Deus fez, jamais. O homem é criativo dentro da criação de Deus, com os recursos de Deus. Mas não só essas leis do mundo físico ou espiritual, né, na criação, mas também as leis morais. Então, se você viola uma das leis do universo ou tenta afrontar, você vai sofrer consequências. Tente pular aí de um... Não tente não, né? Mas alguém que pula aí de um prédio vai sofrer as consequências da lei da física. E as leis morais também são. Às vezes a gente acha que não, porque parece que a gente não sofre as penalidades no momento. Adão sentiu isso mais claramente, né? Hora ou outra a gente sente. Mas quebrar as leis morais de Deus também traz consequências. E a Bíblia diz que isso se chama morte, né? A morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus. A morte física, que é a separação da alma e do corpo.
e a morte eterna, que é a separação definitiva da presença da comunhão graciosa com Deus. Só estará em juízo, né? A morte sempre é separação. Mas está correta aí a afirmativa, né? 20. Estrutura e direção nos ajudam a entender que devemos nos desligar desse mundo, pois somente as coisas espirituais são de Deus. Errado. Muito pelo contrário, estrutura e direção nos ajudam a entender aquilo que o pecado corrompeu e que os céus continuam proclamando a glória de Deus os céus e a terra aguardam a redenção, a criação, ela anseia por esse dia. Paulo diz que ela geme. Então nos ajuda a identificar aquilo que é errado, que é o pecado corrompeu, mas nós não só podemos, mas devemos usufruir da boa criação de Deus, dos prazeres, dos deleites, das dádivas que Deus nos dá, mas com a ética, com a moral correta da palavra de Deus. Não fugir. Essa proposta escapista, né? Essa proposta ascética, ela não é de Deus. A gente tem atividades específicas de culto e espirituais, como o culto, a oração, a leitura da palavra, mas num certo sentido tudo diz respeito a Deus e tudo deve ser feito como um culto a Deus. Não é dizer isso é do diabo, isso na criação do diabo, isso aqui não é de Deus, mas é redimir com o evangelho de Cristo. Na verdade só Cristo redime, né? Mas é esse olhar redentor de saber separar aquilo que é a boa criação de Deus daquilo que o pecado corrompeu. 21. Estrutura e direção nos ajudam a entender a raiz do problema, o pecado, e a usufruir da boa criação de Deus e até mesmo das boas realizações de todos os homens, pela graça comum de Deus. Bom, se a anterior estava errada, essa está correta, né? O que a gente já explicou. 22. Estrutura e direção foram corrompidas pelo pecado. A Bíblia ensina que a terra se tornou sujeita à vaidade. O homem deu sua própria direção apóstata ao mundo criado. Ao invés de cultivar e guardar, o homem distorce e destrói. Contudo, o mundo ainda proclama a glória de Deus e Deus sustenta tudo pela palavra. Verdadeiro. 23. O homem pode corromper a estrutura e a direção criacionais de Deus sem que isso traga qualquer consequência. O homem pode se definir e definir tudo ao seu redor sem implicações. Afinal, o homem é a medida de todas as coisas. Poder, num certo sentido, e querer, pode até ser que ele possa, né? Mas no final das contas, não. O homem não pode mudar a estrutura porque ele não é Deus, não tem como ele alterar. Ele pode dar uma direção apóstata, idólatra, pecaminosa a si, a realidade, se definir como quer, definir o outro, definir a realidade ao seu redor, mas sempre haverá consequências. Assim como quebrar as leis físicas traz consequências, você não respeitá-las, assim a lei moral de Deus também. Então não dá para a gente querer afrontar a criação impondo uma visão de mundo apóstata, pecaminosa e achar que não tem consequência. Uma hora a conta chega e o salário disso é a morte, né, que é o pecado. 24. É impossível ao homem mudar a estrutura criacional de Deus ou fugir dela. O pecado é mau porque é sempre a perversão de algo bom. O pecado não destrói, mas direciona para um fim idólatra a boa criação de Deus. Correto, essa está verdadeira à luz do que a gente viu na anterior. Essa é a impiedade justamente do pecado, né? A maldade do pecado é usar as bênçãos de Deus, distorcendo o que Deus fez, usando para um fim pecaminoso. Não dá para a gente fugir da estrutura que Deus criou, mas o homem sempre peca usando essa estrutura e distorcendo, usando as bênçãos de Deus contra o próprio Deus. 25. Deus criou o ser humano neutro. Questões como sexo, gênero, são meros construtos sociais estabelecidos por alguns para que alguns dominem sobre outros. Em Cristo não há mais homem e mulher, ou seja, distinção alguma. Ou seja, o problema não é que o pecado corrompeu a boa estrutura dada por Deus, mas sim que a estrutura tradicional precisa ser abolida nos dias de hoje. A Bíblia precisa sempre ser atualizada. Completamente falso, né? Deus não criou o ser humano neutro. Os termos lá nos dizem isso, né? Deus criou homem, mulher, macho, fêmea. Deus deu papéis à esposa, ao marido. Deus ordenou que eles procriassem. Deus ordenou a família. Então, a solução diante da corrupção da família, do papel do homem e da mulher, não é rejeitar isso e dizer isso foi um mero construto social de uma sociedade patriarcal para oprimir. A gente precisa reconhecer que muitos usaram essa estrutura corrompendo-a para oprimir e para subjugar a mulher ou o homem, para oprimir as pessoas. Mas a solução não é entender que isso é algo criado pelos homens, que deve ser rejeitado para a gente implantar um novo sistema, para a gente revolucionar, aí sim a gente vai ter justiça, paz, igualdade. Não, é a gente entender
aquilo que o pecado corrompeu, aquilo que é uma visão não bíblica do papel do homem, da mulher, e assim dar uma resposta do Evangelho. E a Bíblia não precisa ser atualizada, o que ela precisa é ser compreendida, interpretada corretamente e aplicada corretamente. Mas quem determinou o homem, mulher, gênero, sexo, família foi Deus. O problema, a questão não é jogar fora, mas é ter uma visão redentora daquilo que a Bíblia prescreveu para nós e de que se perdeu, e às vezes até nos meios cristãos, evangélicos, tradicionais, que não quer dizer que o modelo bíblico seja 100% do século passado, tá bom? Tinha muita coisa errada que a gente precisa rever. 26. Deus criou os seres humanos como macho e fêmea. Os termos bíblicos e o mandato social para o casamento, a família e os filhos indicam isso claramente. Essa verdade é reafirmada por Jesus em Mateus 19 e Paulo em Efésios 5. É o que acabamos de dizer, né? Os termos bíblicos ali para homem, mulher, indicam isso. O próprio mandato, como já falamos, do casamento e da procriação indicam isso, família, filhos. E não é só no Antigo, Jesus reafirmou isso em Mateus 19, falando sobre o casamento. Não ouvistes que Deus criou homem e mulher e disse, deixa o homem seu pai e sua mãe, se torna uma só carne. Paulo também fala em Efésios usando Gênesis. Por isso, deixe o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Ou seja, ele reafirma, ele traz novamente, ele não anula, não revoga, mas traz para o Novo Testamento o plano criacional de Deus. 27. Homem e mulher são diferentes quanto ao próprio ser. O homem, no sentido masculino, espelha melhor a imagem de Deus, por isso o homem é o cabeça e a mulher é inferior e deve total submissão ao marido. Totalmente errado. Talvez seja esse o entendimento de muitos aí no passado, né? Mas homem e mulher não são diferentes quanto ao ser. Por isso Deus tirou a mulher do próprio homem e da costela, do lado, para ser a sua companheira, sua aliada, e uma igual com ele. Ambos são imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz, Deus criou o homem, no sentido de humanidade, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1. Então, quanto ao ser, são iguais. Ambos espelham a imagem e semelhança de Deus, são dignos da mesma honra e dignidade. Inclusive é o que Pedro vai dizer, ambos são dignos da mesma dádiva de vida. Claro, não estamos falando que não existam diferenças entre homem e mulher no sentido biológico, anatômico, do corpo, das emoções, da identidade, como feminilidade, masculinidade. Estamos falando que não há diferença quanto ao fato de ambos serem imagem e semelhança de Deus e terem o mesmo valor e a mesma dignidade. Nisso, homem e mulher são iguais como todo ser humano é. Então o homem não espelha melhor do que a mulher, ambos espelham juntos a imagem e semelhança de Deus. Inclusive no casamento tem um sentido muito maravilhoso, né? E não é razão para submissão, não é essa visão de submissão bíblica. A mulher não é inferior nesse sentido, está tudo errado, ok? 28. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, ambos são iguais quanto ao ser e dignos da mesma honra. Como Deus é um único ser que subsiste em três pessoas, homem e mulher espelham mais adequadamente Deus. Homem e mulher iguais em dignidade, mas distintos em função, formam perfeita unidade, uma só carne. Agora sim, agora a gente entende aquela expressão ser verdadeiro. Homem e mulher os criou, porque como eles são a imagem de um Deus trino, um Deus no qual há três pessoas distintas, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, o Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito é o Espírito enviado do Pai e do Filho. Não há mistura nessas três pessoas, né? Mas elas têm uma relação de comunhão trinitária eterna, no qual um habita o outro, um está sujeito ao outro, um ama o outro, um conhece o outro. E nessa sujeição, nessa submissão não há inferioridade, mas uma alegria de se deleitar no bem do outro, de um estar no outro. E como que Deus espelhou isso na criação? Ao criar o homem e a mulher, que são iguais no ser, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus de Deus, o mesmo Deus, possuem a mesma divindade, mas há uma diferenciação quanto aos papéis, à função. Aí a gente entende a relação do homem e da mulher, são iguais em dignidade no ser, mas são distintos nos papéis, e esses papéis não trazem a ideia de inferioridade do ser, mas calinha no ser, como se o homem fosse superior à mulher, mas de função, que não diminui, porque no Deus Trino
o filho estar sujeito ao pai e o espírito ao pai e o filho, não diminui o filho nem o espírito. É a nossa visão de sujeição que está equivocada, né? 29. Auxiliadora idônea é uma expressão que significa ajudadora correspondente. A ideia de uma companheira, uma aliada, colocada frente ao homem. O termo não significa inferioridade, visto que é a mesma palavra para Deus como auxílio do seu povo. A palavra indica força. A posição de ajuda não indica necessariamente posição menor. Aquele que ajuda pode ser mais forte que o ajudado. A gente também tem um conceito equivocado de ajuda, de auxílio. A gente pensa que auxílio é alguém que está ali do lado, só para dar um apoio numa coisinha inferior. Quem está sendo ajudado é que é superior, né? Mas não, essa é uma visão equivocada do auxílio. O mesmo termo para auxílio, para a mulher, é o mesmo termo para Deus em auxílio ao seu povo. Deus é inferior ao seu povo? Não. Significa que o povo precisa desesperadamente de Deus. Deus é a força do seu povo. E a palavra auxiliadora tem na raiz essa ideia de força. Ou seja, a mulher não é fraca, não é inferior, mas ela é a força que está ali para ajudar o homem. E ajudar não é só quando a pessoa é inferior, aquela que está ajudando é inferior. Ela pode ser muito superior até àquele que precisa de ajuda. Pense em alguém que está aí sofrendo uma situação financeira e vem alguém que pode ajudar. Essa pessoa é necessariamente inferior porque está ajudando? Não. Alguém caiu no buraco, alguém que está com alguma situação de necessidade. Aquele que ajuda não é necessariamente inferior, pode até ser superior, que está ali ajudando, né? Então, não é questão de comparação, é uma questão de funções e de papéis. A mulher não é superior ao homem, nem o homem superior à mulher quanto ao ser, mas tem uma hierarquia de papéis, de funções dentro da família, da igreja, da sociedade, cada um realizando o seu papel e a sua função, espelhando o próprio ser de Deus. 30. Em Efésios 5:21, a Bíblia ensina que a sujeição uns aos outros é o estilo de vida de todo crente. Na Trindade, a sujeição, sempre sem que haja hierarquia divina. Ou seja, Jesus não é menos Deus do que o Pai. O marido se sujeita à esposa amando, cuidando, protegendo, provendo, se sacrificando. É uma liderança que serve, guia e protege. A esposa se sujeita ao marido, seguindo sua liderança, sendo liderada, né? Estando debaixo de submissão, respeitando seu papel na família como sacerdote. Assim como a igreja é o corpo de Cristo, a mulher é o corpo do homem. A mesma regra vai para pais e filhos, servos e empregados, né? O servo não é inferior ao patrão. Paulo deixa isso muito claro, nem os pais superiores aos filhos, no sentido de que tem pleno domínio e comando, são iguais no ser imagem e semelhança de Deus, mas têm papéis diferentes na família. Deus delegou a autoridade aos pais, a obediência aos filhos, há um papel aí de liderança nos senhores, um papel de obediência dos servos, mas isso tem nada a ver com a importância do ser da pessoa. Qual que é o problema? É a estrutura, novamente? Não. O problema é o pecado que corrompeu essas relações. O pecado está no homem que oprime, no homem que subjuga, no homem que quer ser dominador, autoritário, ou naquele que não quer se sujeitar, que não quer servir, naquele que não quer ser submisso. Então o problema, novamente, não é a estrutura que Deus criou, porque a estrutura espelha o próprio Deus triuno. O problema está no ser humano e no pecado que corrompe a estrutura e dá uma direção errada. Usa a estrutura de Deus para o pecado. 31. Homem e mulher devem ser considerados iguais em absolutamente tudo, visto que as diferenças físicas, emocionais e funcionais são irrelevantes e podem ser descartadas sem qualquer prejuízo. Isso é igualdade e justiça. Bom, novamente aqui, se a gente desconsiderar a estrutura criacional de Deus, a conta vai chegar. Então não dá para considerar uma igualdade absoluta de homem e de mulher, não só homem e mulher, das pessoas, porque as próprias pessoas são diferentes. As pessoas, embora compartilham de coisas semelhantes, como imagem e semelhança de Deus, mas são indivíduos diferentes. Então não dá para você passar uma régua e tratar todo mundo igual. Esse tipo de igualdade não é justiça, você vai acabar fazendo injustiça. Então tratar homem e mulher absolutamente iguais, a gente não está dizendo aqui em questão legal, social, de trabalho, de leis, de direitos trabalhistas. Isso aí é uma outra situação. Mas a gente desconsiderar as diferenças físicas,
hormonais, estruturais, emocionais, psicológicas entre homem e mulher. Isso sim é injustiça e desigualdade e um mal que a gente faz às pessoas. Porque Deus criou de modo diferente. E o diferente quer dizer inferior? Não, quer dizer diferente. Quer dizer que enriquece. Quer dizer que a mulher é inferior ao homem ou vice-versa? Não, são diferentes. E como disse, não é só uma diferença entre homem e mulher. Há uma diferença entre as próprias mulheres, entre os próprios homens. Não dá para a gente tratar todo mundo com a absoluta igualdade, porque Deus criou as pessoas diferentes. E isso enriquece, como diz Bavinck, né? Não bastava um homem para ser a imagem e semelhança de Deus. Embora cada um de nós seja, mas a humanidade reflete melhor. Por isso que Deus deu a ordem de casar e de ter filhos, porque são necessários bilhões de refletores da imagem de Deus para refletir toda a sabedoria de Deus, a retidão de Deus, a criatividade de Deus. Então que benção que as pessoas não são iguais, não pensa todo mundo igual. Estou dizendo que não tem uma verdade absoluta. Estou dizendo que Deus criou uma riqueza na humanidade. Pensa aí na questão artística, na questão da criatividade, das percepções, da música, da arte, da maneira de cozinhar, de fazer as coisas. Às vezes você pensou em fazer de um jeito, a pessoa te dá a ideia de fazer de outro jeito. Isso é maravilhoso. Isso glorifica o nome de Deus. 32, a última. O casamento visa o cumprimento social, do mandato social do homem, o companheirismo, a procriação, a prática sexual e a glória de Deus. O sexo pressupõe aliança, pois o sexo envolve conhecimento, amor, fidelidade, entrega, doação. Sexo sem aliança é distorcido e pobre. Deus sempre se relaciona e abençoa seu povo em termos de aliança. A aliança, por mais que possa ser quebrada, implica em segurança. À luz do Novo Testamento, o propósito do casamento é ser uma analogia ao relacionamento de Cristo e sua igreja. Correto, verdadeiro. O casamento está dentro do mandato social. Mandato espiritual, relacionamento com Deus. Cultural, com a realidade, com a criação. Social, com o ser humano, com o próximo. E o principal, ponto de partida é o casamento. Ali também a procriação. Então visa isso. Mandato social é se casar, ter filhos, visa o companheirismo, a companheira idônea, a procriação, ser companheiro do outro, ter filhos, a vida sexual e em tudo glorificar a Deus. É por isso que, além dos mandatos diretos da Bíblia, proibindo a fornicação, a prostituição, a traição, o sexo casual, nós temos na própria criação uma razão para que o sexo seja feito dentro do casamento de aliança. Deus é um Deus de aliança. Nós somos criados à imagem de Deus. Então somos seres também que funcionam nos relacionando por meio de aliança, seja formal ou informal. Sempre ao se relacionar com alguém, há uma responsabilidade ali, há um vínculo, há um pacto, mesmo que informal. E todas as bênçãos de Deus, as responsabilidades e as bênçãos são sempre dentro de um contexto de aliança. Porque a aliança traz compromisso, traz segurança, traz obrigações, traz direitos, traz penalidades, caso a aliança seja violada. É por isso que o sexo deve ser feito dentro do contexto de aliança, porque a aliança ela envolve, ela protege, ela traz segurança e ela permite conhecer a pessoa, respeitar as suas dificuldades, ter compreensão, ter misericórdia, ter graça, envolve amor, dedicação, entrega, porque tudo isso envolve a vida sexual. O sexo casual, o sexo sem compromisso, o sexo fora do casamento, ele é só o prazer carnal, muitas vezes egoísta. Isso empobrece o sexo, porque o sexo não é só o prazer carnal, mas ele envolve amor, ele envolve compreensão, ele envolve companheirismo, ele envolve compreender aquele que é amado, desenvolver a vida sexual a dois, conhecendo o corpo do outro, o gosto do outro, as emoções, envolve doação, envolve sair de nós, envolve sacrifício, envolve fidelidade. Então, quando visto dentro do contexto de aliança, enriquece o que é a vida sexual. E o relacionamento do casamento, ele é uma analogia, uma sombra, ele aponta, como diz Paulo lá, eu falo, grande este mistério, mas eu não me refiro ao casamento primeiramente, ele está dizendo, eu me refiro a Cristo e à igreja. Então é uma analogia, uma sombra de Cristo com a sua igreja. E Cristo, para salvar a sua igreja, ele deu a sua vida, ele entrou numa aliança, nós usufruímos dos benefícios de Cristo, porque ele estabeleceu uma aliança conosco, por isso nós temos segurança, nós temos essa certeza da fidelidade,
do amor de Deus, de usufruir das suas bênçãos. E o casamento tem que refletir isso também. Bom, essa foi a nossa revisão. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Vamos continuar estudando, refletindo e pensando sobre essas questões.